Vamos de mais entrevistas. O Jornal da Rede Alesp vai agora conversar com o deputado Rodrigo Gambale, do PSL. É isso mesmo, né? Ele vai nos falar sobre projetos de sua autoria. Nossa entrevista com ele por telefone. Vamos lá. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Daiane. Bom dia, Jeremias. É um prazer estar falando com vocês, estar falando com toda a população do estado de São Paulo, Jornal da Alesp. Um bom dia e estou à disposição. Deputado, vamos começar aí falando um pouquinho do seu projeto de lei, né, o 309 de 2020, que assegura a distribuição gratuita de máscaras aos usuários do transporte público aqui no estado de São Paulo, né? Qual é a expectativa aí pela aprovação desse projeto? Então, a gente colocou esse projeto em pauta logo no início da pandemia, né? E depois veio uma própria ação do governo fazendo com que a Secretaria de Transportes, através da CPTM, do metrô, fizesse já essa distribuição no início da pandemia. Então, milhares de máscaras já foram distribuídas, só que esse projeto ele ainda está em tramitação. Ele precisa passar pelas comissões de mérito e pela Comissão de Constituição, Justiça e Orçamentos e Finanças. A burocracia acaba sendo um pouco grande num momento que a gente vive onde a agilidade nesses processos deveriam ser mais rápidas, porque daqui a pouquinho não tem mais interesse, né, em aprovação de máscaras se desenvolver a vacina, houver uma imunização da população em massa. Então a gente tem cobrado a casa, né, a mesa diretora, para que ele entre em pauta, porque hoje a gente não vê que essa distribuição acontece em todas as estações. Mas o governo, logo depois que a gente registrou em diário oficial, cerca aí de 10 a 15 dias, começou a tomar iniciativas de doação de máscaras no transporte público. Como o transporte público, a gente sabe que ele não consegue aumentar a quantidade de oferta de carros, de trens, né, de vagões e principalmente de ônibus, a gente precisa arrumar um meio para aquela população que não tenha máscaras. Pelo nosso trabalho, a gente ainda conseguiu amenizar um pouco a situação no Alto Tietê, porque a gente conseguiu, através de algumas indústrias, como, por exemplo, da Dini Têxtil, da ONG Raízes, uma entidade que atua em Ferraz de Vasconcelos, também da Havaianas e da Fundação Itaú, mais de 200 mil máscaras. A gente conseguiu 70 mil máscaras da Fundação Itaú, 70 mil máscaras da ONG Raízes e conseguimos aí em torno de 60 mil máscaras da Dini Têxtil também, que é uma indústria de Ferraz de Vasconcelos na área têxtil, que fez a confecção e doação de máscaras. Então a gente conseguiu ajudar bastante a região do Alto Tietê, distribuindo pelas cidades, mas o governo do estado, ao meu ver, tem a obrigação de pelo menos munir de armas que são fundamentais no combate ao Covid. Nós fizemos uma batalha contra o inimigo invisível. E hoje a melhor arma que nós temos na prevenção do Covid é a máscara. Deputado, Jeremias falando, o senhor falando aí da questão das máscaras, a gente vê assim que as pessoas andam, transporte público hoje com ar-condicionado, então tudo é muito fechado, as pessoas acabam respirando o ar que a outra está respirando, e em alguns países a máscara ela já é muito comum. Inclusive a gente tem relatos aqui de que até a gripe comum foi reduzida, secretários de saúde que conversaram comigo, falaram, Jeremias, por causa do uso, até a gripe foi reduzida, né? Então assim, quando a gente fala de custo-benefício de máscara, é indiscutível, né? Talvez para uma pessoa pagar 4, 5, 10 reais uma máscara é caro. Mas eu acho que o poder público poderia baratear, fazer um processo, até como o senhor colocou, com celeridade e baratear isso também para a população, para vender assim, para o custo não ficar tão alto. Assim. O Estado ele já fez algumas leis, né, principalmente de isenção em impostos em produtos de combate ao Covid. Então isso já foi uma grande atitude de muita importância para conseguir reduzir preços, né? Agora a gente não sabe como isso chega na gôndola do mercado, né, nas prateleiras. Se o comerciante acaba vendendo, por exemplo, a gente viu máscaras a N95 que era comercializada na faixa de R$ 1,50, R$ 2,00, ser comercializada por 60, por 50, por 45. É claro, é a oferta e procura, é a lei de oferta e procura. Mas muitos empresários acabam se favorecendo da situação da pandemia justamente para enriquecer, para conseguir ter uma condição melhor. Então isso é algo desumano de ser feito.
governo ele fez uma redução nos valores dos impostos. A gente está vendo principalmente daqueles governantes que cometeram abusos, né, ou casos de corrupção aí descarado em momentos da pandemia, tudo sendo preso. Eu nunca vi uma leva tão grande de indiciados, de presos, de afastados do cargo, como nós estamos vendo com aqueles que cometeram atrocidades em momento de pandemia. Isso também tem que ser prometedor para o mercado privado, entendeu? Isso precisa também ser averiguado, os PROCONs precisam entrar em ação, ver quem estava cometendo abuso, aumento no preço do gás, no preço dos combustíveis. O combustível esse ano, por exemplo, chegou a reduzir nas usinas, na própria Petrobras, 45% do seu valor. E isso não chegou pro consumidor final. Então, esses abusos precisam ser fiscalizados de forma mais contundente. É isso que faz com que os nossos preços fiquem desacerbados. Principalmente porque os valores nossos de aumento que a gente recebe no mercado não acompanham o aumento do próprio salário mínimo. Então, isso não tem nenhum tipo de lógica. O que a gente tem brigado e tem corrido atrás para fazer, por exemplo, eu tive Covid em maio, né? Eu fiquei isolado os 15 dias, como de costume, habitual. Você comentou de ar-condicionado. O meu motorista, ele acabou se contaminando, trabalha comigo, e aí eu provavelmente peguei no carro juntamente com ele. Mesmo nós dois usando máscaras. Então, o problema de você respirar no ar-condicionado, naquele reuso do ar, né, porque ele fica circulando internamente, é o maior problema. Então, se você está utilizando a máscara, eu hoje continuo utilizando, porque usar a máscara não é para você, não é só para proteção de si próprio, é respeito ao próximo. Usar a máscara é prevenir que o próximo se contamine, para que você transmita aos outros. Então, o brasileiro precisa ter um entendimento desse respeito pela saúde e pela vida do próximo. Agora, deputado, o senhor tem um outro projeto de lei super importante, né, que é o 308 de 2020, que institui o programa de auxílio emergencial para trabalhadores do setor de transporte por aplicativos, taxistas e motoristas de transporte escolar. Explica um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Bom, primeiramente, só para falar sobre os transportadores de alunos, né, de vans escolares, por exemplo, eles não têm autorização, agora está para ser aprovado o projeto, sancionado um projeto, onde o transportador de van pode utilizar os veículos em feriados e também finais de semana para outro tipo de atividade. Então, por exemplo, o transportador, ele só podia utilizar a fim de uso para transporte de alunos. No momento de pandemia, todas as escolas estão sem aulas presenciais. Como é que esse profissional consegue ter recurso para conseguir sobreviver? Se o veículo que ele usa como matéria-prima, né, como modo de ganhar vida, fica impossibilitado porque a lei não permite que ele tenha outro tipo de utilização. Então, a nossa ideia era que o governo conseguisse um auxílio emergencial para esses profissionais, que são profissionais, que trabalham decentemente, que têm os seus empregos, que são geradores de renda própria, para que eles não fiquem desamparados em um momento da qual a única profissão que eles exercem, até mesmo por lei, eles conseguirem se adaptar ou fazer alguma outra utilização das suas vans, ou ter também um auxílio emergencial. A redução de utilização de Uber, de táxis no estado de São Paulo e no Brasil, ela diminuiu drasticamente. Então, eles não foram proibidos de trabalhar, mas ninguém estava mais utilizando o transporte, as pessoas não estavam circulando nas ruas. Hoje, por exemplo, a rotina dos motoristas de aplicativo, dos Uber, dos taxistas, elas estão sendo normalizadas, né, gradativamente. Agora, do transportador de alunos, de vans escolares, como que fica? Ainda impossibilitado de poder trabalhar. Por quê? Porque a única finalidade que ele tem de uso do seu instrumento de trabalho, que é a van, é para a destinação de transporte de alunos. E isso dificulta bastante. Por isso que a gente tem feito essa briga para conseguir um auxílio emergencial
para os condutores, motoristas. A gente colocou lá de se eu não me engano, 1.160, próximo de R$1.160, porque fica aí enquadrado no salário mínimo. Aí fala, mas por que o deles é um salário mínimo? Porque você entende, primeiramente, que a renda deles foi extinta, né? Mas o caso de não chegar num fechamento desse valor, dos 1.160, fazer uma adequação, o que não pode é eles ficarem sem receber. Até porque eles têm comprovação de renda. Eles são profissionais autônomos que têm a sua própria van. E quando eles vão fazer o cadastro no auxílio emergencial do governo federal, eles tiveram uma renda maior do que aquela permitida para que você consiga receber esse auxílio. Então, por isso que a gente estava buscando no Estado uma maneira deles terem esse auxílio emergencial. Estamos conversando com o deputado Rodrigo Gambale, do PSL. Ele atua na área de transporte, segurança, defesa dos direitos do consumidor, saúde e educação, muito abrangente ali no Alto Tietê, região do Vale do Paraíba. Hoje está em Ferraz de Vasconcelos, deputado? Eu sou de Ferraz de Vasconcelos, mas a gente atua forte ali no Alto Tietê, tive uma representatividade bem forte no Vale do Paraíba também, interior de São Paulo, e a gente vem continuando fazendo esse trabalho. Ferraz de Vasconcelos, conheço um pouquinho depois, para quem conhece bem, viu, Tayana, a zona leste de São Paulo, porque quando você pensa que acabou tudo, não, tem Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade muito agradável. Deputado, como o senhor conhece Ferraz, o senhor também provavelmente conhece bem a realidade das periferias. Quem não é de São Paulo capital, talvez não conheça que, assim, você começa ali São Miguel Paulista, depois você tem a Marechal Tito, aí você vai embora e você vai parar em Ferraz. E você tem aquela junção ali, Itaquera e depois Cidade Tiradentes, é tudo mais ou menos para aquela região. Como é que o senhor tem acompanhado a questão da Covid-19 nas periferias, né? Porque é um mar de pessoas, quem não é de São Paulo às vezes não entende, não acompanha, mas que tem que ter uma atenção especial. As regiões metropolitanas, Jeremias, são as mais críticas. Por quê? Há uma aglomeração natural e concentração de pessoas. Você pode olhar hoje o trânsito de São Paulo. Ele está tão caótico como é de costume. Mas mesmo assim, nós ainda não estamos tendo aula. Então, a quantidade de veículos que estão circulando na rua é muito grande. As pessoas não conseguem mais ficar sem o seu trabalho. E Ferraz de Vasconcelos, ela tem aí aproximadamente, que é a realidade de Itaquera, Guaianazes, Cidade de Tiradentes, São Miguel Paulista, de todas as cidades que você comentou, são muitas cidades consideradas dormitório. Por quê? Porque é uma concentração muito grande de pessoas, numa área muito reduzida demográfica, né? Uma densidade territorial muito reduzida, então é natural que não haja emprego suficiente para a quantidade de população que existe nessas cidades. O que acaba acontecendo? Elas trabalham muito para fora, então são cidades dormitórios. Ferraz de Vasconcelos aí de 200 mil habitantes, provavelmente em torno de 35, 40 mil pegam o trem diariamente para ir ao seu trabalho. Então a quantidade de pessoas na cidade que usam o transporte público com ar-condicionado, tudo, com a facilidade de contaminação é muito grande. Então a atenção tem que ser redobrada nessas cidades onde tem uma concentração de muitas pessoas na rua, porque existe uma quantidade de gente que trabalha para fora exorbitante e elas precisam pegar os trens nos mesmos horários, o transporte público de ônibus, e acaba acontecendo essa aglomeração. Por isso que a capital precisa ser o lugar e as regiões metropolitanas com maior investimento em UTIs, em insumos, profissionais da área da saúde, de combate ao Covid. O Hospital Regional, por exemplo, de Ferraz de Vasconcelos não receberia nenhum respirador, porque eles utilizariam o Guaianazes como referência. A gente trabalhou muito para que isso fosse mudado. E hoje nós recebemos 28 respiradores, uma das maiores estruturas do Alto Tietê, para atender essa população, porque a gente já estava com a porta sobrecarregada e não conseguia mais atender. Hoje os contratos dos hospitais de campanha estão sendo encerrados. A grande maioria dos hospitais de campanha já foram desmontados, né? Então, essa é a importância e que eu sempre briguei para que as estruturas
desses equipamentos, se fossem comprados, fossem para as estruturas já existentes no Estado. Porque depois, quando acabasse o convênio, olha aí, as pessoas ainda estão sendo contaminadas. Morrem por dia no Brasil em torno ainda de 600 pessoas. Então, e esses equipamentos, para onde foram? Tem estrutura com o fim desse contrato com os hospitais de campanha? Para onde vão essas pessoas agora que precisam ser atendidas? Então, eu sempre briguei muito com a importância de equipar, né, os nossos hospitais já existentes, para que quando acabasse esse contrato, a gente conseguisse continuar atendendo a população. E em Ferraz, a gente já tem 28 respiradores, mais os 10, né, que o hospital já tinha para atendimento comum, né, da sua rotina. Então, hoje totalizam lá 38 respiradores no Regional de Ferraz. Agora, deputado, a gente está falando aí de importantes projetos, né, e do seu mandato. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também como o seu mandato e o seu partido vem articulando projetos aí no combate à Covid-19. Houve um grande projeto da Assembleia Legislativa de fazer uma junção de todas as ideias dos parlamentares, né? Que foi o projeto de resolução, se eu não me engano, o PR 13/2020. E nesse projeto foi um catado das ideias dos deputados, onde se uniram as ideias mais coerentes e colocaram para aprovação. Então, o PSL, só eu mesmo coloquei mais de 20, 30 projetos de leis baseados no Covid. Então, a gente tem trabalhado bastante para que isso venha amenizar um pouco a situação da população tão sofrida. Deputado, o senhor aí na liderança do PSL, eu queria que o senhor falasse, atualizasse a população. Nós estamos aí no final de setembro. Estamos aí no final de setembro, sobre o parlamento aqui, as votações, né? Nós temos aí o projeto de autoria do governo, né? Como é que o senhor está percebendo essa semana? Não, essa semana que a gente vai acabar conversando, o projeto acabou não tendo quórum nas comissões, mas foi instituído um relator especial, provavelmente amanhã vai para votação ou na quarta-feira, e ainda está muito em aberto para a gente saber como é que está a situação da votação. É um projeto muito extenso, onde ele acaba misturando muitos assuntos, né? E isso faz com que dificulte um pouco até na hora de fazer a votação, porque a discussão é muito extensa. Então, a gente precisa sentir um pouco mais da casa, saber como é que está com os parlamentares, a opinião deles em relação à votação, né? E o aceite do sim ou do não pelo projeto, e sentir mais isso amanhã na Assembleia. Deputado, eu queria agradecer a sua participação. A gente conversou aqui com o deputado Rodrigo Gambale, do PSL, ele que falou um pouquinho dos projetos de lei aí de sua autoria, falou um pouquinho dos trabalhos da casa também. Muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço a todos do Jornal da Lesp e estamos sempre à disposição.